Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos para mais uma reflexão do Livro do Céu, que é do volume 11, do dia 2 de setembro de 1912. As reflexões, as preocupações sobre si mesmo, mesmo sobre o bem, para quem ama a Deus, são tantos vazios que formam o amor. Estava dizendo ao meu sempre amável Jesus, meu único temor é que você pudesse me deixar retirando-se de mim. Que não tinha como, né? Porque a Luísa vivia na divina vontade, né? Não tinha como Jesus se retirar dela, né? Mas vamos ver o que Jesus vai falar aqui, né? Jesus, minha filha, não posso deixar-te, porque tu não fazes nenhuma reflexão sobre ti mesma, nem tomas nenhum cuidado de ti. Então, né, para quem vive na divina vontade, não tem como nós refletir, né, sobre nós mesmos, né? Porque não somos mais nós que vivemos, né? Mas é Jesus que vive em nós, né? É Ele que assume a nossa vida e nós temos que desaparecer, né? As reflexões, os cuidados pessoais mesmo sobre o bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam o amor. Então, quando nós se esvaziamos, né, de tudo, nós temos que se esvaziar, né, para que Ele possa formar o amor em nós, o próprio amor de Jesus em nós, né? É nesse vazio, Ele quer encontrar nós vazios de tudo, né, sem pensar em nós mesmos, sem refletir em nós mesmos, né? Que daí Ele forma o amor em nós, forma tudo que é divino, né? Portanto, minha vida não se enche toda a alma. Estou como que à margem, num canto, e dão-me assim a ocasião de me dar as minhas escapadas. É porque a alma, né, que não se esvazia de tudo, Jesus não consegue, né, encher essa alma. Jesus fica, né, como que à margem, deixado de lado, né? E assim a própria alma, né, que não quer, né, porque que deixa Jesus, né, encher que não deixa, né, Jesus encher de sua graça, né, de tudo que é divino, né, da própria vida dele, né. Então ele fica como de lado, né, fica à margem, né, porque ele não vem assim, ele não obriga a alma a nada, né. A alma tem liberdade, né? Ele não obriga a nada, né? Em vez disso, quem não é levado às reflexões dos cuidados próprios, quem não pensa em si mesmo, né? E pensa só em me amar e toma cuidado só de mim, eu o encho tudo, não há ponto em sua vida em que não encontre a minha. E querendo me dar minhas escapadas, deveria me destruir a mim mesmo, o que não pode ser jamais. Pois é, porque não tem como Jesus se afastar, né, na alma que
que já se esvaziou de tudo, né? Quando não, já destruímos a nós mesmos, né? Já morremos, né, para nosso humano, e vivemos só do divino, né? Então, se Jesus querer se afastar, né, se ele querer se afastar de nós, sair de nós, ele estaria, né, se destruindo a ele mesmo, né? Porque na divina vontade nós formamos um com ele. Então, ele querendo sair, né, se destruiria, não tem como, né? Porque é um só. E pensa, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Minha filha, se as almas soubessem o mal que fazem nas reflexões próprias, pensar, né, em si mesma, né, curvam a alma, deixam-na, fazem-na ter o rosto voltado para si mesma, e quanto mais se olham, mais humana se tornam, mais refletem, mais sentem as misérias e mais empobrecem. É porque olhar, né, para si mesmo só encontra miséria, né? Só encontra, né, como Jesus fala aqui. E em vez disso, o único pensamento em mim, se nós olhar só para Jesus, né, em me amar, em amar só Jesus, né, em estar toda abandonada em mim, faz reta a alma. Então, temos que nos abandonar só em Deus, né? Confiar nele, não olhar mais para nós mesmos, né? Faz reta a alma e em ter o rosto dirigido a me olhar só a mim, se elevam e crescem. Porque se nós crescemos, né, aí na divina vontade, né, nos ensinamentos, né, sem ficar olhando para nós mesmos, né, querer aprender e meditar o livro do céu, né, e querer saber mais de Jesus, conversar com Jesus, né, nós crescemos cada vez mais, se elevamos a nossa alma, né, a Deus. Mas me olham, mais divinas se fazem. Quanto mais refletem sobre mim, mais se sentem ricas, fortes e corajosas. É verdade, né? A gente se torna cada vez mais forte, mais corajoso, né? Na divina vontade. Porque eu falo por mim, né? Quando eu vivia no humano, eu era cheia de medos. Medo de enfrentar qualquer coisa, cheia de preocupações, né? Sobre mim e sobre os outros, me preocupava com tudo, né? E então, na divina vontade, a gente se entrega, né, a Deus e nossa, a alma da gente nos tornamos forte mesmo, né? A gente até esquece de tudo que a gente era, né? É uma transformação assim, quando a gente para de olhar para nós mesmos e olha só para Deus, que a gente se torna uma alma forte mesmo, né? Se fortalece em Deus. E como ele fala aqui, se sente mais ricas, fortes e corajosas. Mas não é rica de dinheiro, tá? É rica de ensinamentos, ricas de tudo, da graça, né? De tudo que é divino. Depois acrescentou: minha filha, as almas que estão unidas com meu querer e que me fazem fazer minha vida nelas e pensam só em me amar, estão unidas comigo como os raios ao sol. Quem forma os raios? Quem lhes dá a vida? O sol. Então, né, é Jesus, o sol, né, aqui é os ensinamentos de Deus, porque em todos os trechos do livro do céu ele fala muito em sol, né? Sol é o sol divino, né, que é os ensinamentos de Deus, né? E é essa vida divina, né, que ele quer que nós, os rainhos de luzes,
estamos ligados nesse sol, né, que é Ele, que é o Todo-Poderoso, né, o sol que ilumina todos nós, né, que é o ensinamento maior, né, em nós, as luzinhas, né, ligados a esse sol, né, como os raios do sol mesmo, né. Se o sol não pudesse formar os raios, não poderia estar sua luz, não poderia estender sua luz nem seu calor. Assim que os raios ajudam ao sol a fazer o seu curso e o embelezam demais. É porque nós somos as luzinhas, né, que iluminamos também. Este sol, né, ajuda, esses raios ajudam o sol a fazer o percurso dele. E embelezam demais, né, o sol. Assim eu, somente por meio destes raios, que formam uma só coisa comigo, que é nós vivendo, né, com Jesus, formando só um com Ele, me estendo sobre todas as regiões e dou luz, graça, calor e me sinto mais embelezado que se não os tivesse. Sim, porque nós somos os raios deste sol, né? Essas luzinhas, né? Que em cada região onde tem um filho da divina vontade, né? É uma luzinha que dá dando os ensinamentos também, né? Que Jesus nos enche, né? Da sua luz, da sua graça, do seu calor. E ele, o sol, se sente mais embelezado do que se não tivesse esses raios, né, iluminando cada um. Pensa se o sol fosse lá sozinho, sem os raios, né? Se Deus tivesse todos os seus ensinamentos, né, sozinho para ele, não, ele quer que todos tenham o conhecimento dele, né? O conhecimento da divina vontade, do livro do céu, né? Que todos vivam na divina vontade, né? Que todos voltem à ordem, né? De como saímos dele, né? Poderia perguntar-se agora um raio de sol quantos caminhos fez, quanta luz, quanto calor deu? Se tivesse razão, responderia. Então, né? Dependemos tudo do sol, né? Os raios dependem tudo do sol, né? Porque Deus é infinito, né? E o sol, que é o ensinamento de Deus, não tem fim, né? Nós somos finitos, mas Ele é infinito, né? Então, não temos nem razão, né, de responder, né? Não quero me ocupar disto, sabe o sol e basta, né? Então, não ficar pensando, né? Como que vai ser, como que Jesus vai colocar os ensinamentos em nós, como vai ser essa luz, tudo. Não querer se culpar disto. Sabe que tem o sol lá que está nos iluminando, né, com os seus ensinamentos, nos dando os ensinamentos, colocando a sua luz, e basta, né? Mas se houvesse outras terras, as quais dar luz e calor os daria, porque o sol que me dá vida, a tudo pode chegar. E se o raio quisesse refletir, voltar atrás ao que fez, perderia seu curso e se escureceria. Deixa eu ver se eu entendi bem isso aqui. E se o raio quisesse refletir, se nós, as luzinhas, né, os rainhos desse sol, quisesse refletir sobre nós e voltar atrás ao que fez, ao que já fizemos, né, o que já aprendemos até agora, esses ensinamentos que tivemos até agora, né, se nós voltar atrás, largar tudo, voltar atrás, né, perderia seu curso e se escureceria, voltaria à vontade humana, né, a viver na vontade humana e se escureceria, né, voltava às misérias de antes, né. Assim são minhas almas amantes, são meus raios viventes, não refletem sobre o que fazem.
estar no solo divino é toda a sua intenção. Então, né, viver na divina vontade, né, aprender cada vez mais sobre Deus, ter esse solo divino, né, que é os ensinamentos que Deus coloca em nós, é a nossa intenção, né? E se quisessem refletir, lhe sucederia como o raio do sol e muito perderiam. Então, nunca refletir, né, sobre nós mesmos e confiar em Deus, né? E querer cada vez mais, né, aprender e ter esses ensinamentos, né, divinos. É isso para viver na divina vontade, né? Confiar em Deus, amar só a Deus, não olhar mais para nós mesmos. Então era essa reflexão. Jesus, eu confio em vós, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos para mais uma meditação do Livro do Céu, que é do volume 11, do dia 6 de setembro de 1912. Para receber os benefícios da presença de Jesus, é preciso aproximar-se dele com a vontade. Continuando o meu estado habitual, enquanto o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, eu estou com as almas, dentro e fora, mas quem experimenta os efeitos? Quem se aproxima com sua vontade a minha? Quem me chama? Quem reza? Quem conhece meu poder e o bem que eu posso lhe fazer? De outra maneira, acontece como aquele que tem água em sua casa, mas não se aproxima para tomá-la e beber. Apesar de que está a água, não goza do benefício da água e arde pela sede. Assim se sente frio e, apesar de que há fogo, não se aproxima dele para esquentar. Não desfrutará o benefício do calor e assim de todo o resto. Então, aqui Jesus, né, ele fala, eu estou com as almas, ele está em todas as almas, dentro e fora. Mas quem experimenta os efeitos, quem se aproxima com sua vontade a minha, quem me chama, quem reza, quem conhece meu poder e o bem que posso lhe fazer. Então, né, a alma tem que, para se aproximar de Jesus, tem que ter vontade, né? Tem que ter o desejo de querer se aproximar de Deus, porque temos que unir a nossa vontade com a dele, né? Chamar ele para fazer tudo com nós, né? Fazer tudo junto conosco. Quem reza, quem conhece meu poder e o bem que posso lhe fazer, e para saber todos, para ter esses conhecimentos, tem que como vamos fazer, né? Tendo conhecimento, né? Através do livro do céu, né? Estudando, lendo, meditando as coisas de Deus, né? Para nós conhecer Deus e dando a nossa vontade, né? Porque sem vontade não vamos nos aproximar de Deus, né? Temos que unir a nossa vontade com a dele e saber que nós sozinhos não somos nada, né?
que precisamos dele para tudo, porque quem me chama, quem reza, quem conhece meu poder e o bem que ele posso fazer? Quem vive na divina vontade, né? Que já tem os conhecimentos de Deus. Estamos aqui aprendendo, né? Para se aproximar cada vez mais dele, conhecer cada vez mais ele, amá-lo cada vez mais, né? De outra maneira, acontece como aquele que tem água em sua casa, mas não se aproxima para tomá-la e beber. Apesar de que está a água, não goza do benefício da água e arde pela sede. Se não é a mesma coisa que nós, né, podemos imaginar, nós ter água na nossa casa, esse benefício, né, que Deus deu para o nosso corpo, porque sem a água nós não sobrevivemos, né? Está ali, nós morrendo de sede, olhando para a água, ardendo de sede, né, e não tomar a água, não usufruir nesse benefício que Deus nos deu, né? E assim também, né, se sente frio, e apesar de que há fogo, não se aproxima dele para esquentar, não desfrutará do benefício do seu calor, e de todo o resto. Então Jesus me lembrou aqui de uma vez que eu estava assistindo, eu acho que deve de fazer uns 4 anos, na TV. Então um repórter, né, se não estou enganada, foi na cidade de Rio de Janeiro. Ele estava entrevistando uns mendigos de rua, né, que estavam dormindo na rua e era frio lá, uma noite fria, muito fria lá. E aí o repórter perguntou para o mendigo por que ele não ia dormir naqueles albergues, né, que fazem para os que não têm condições de ter casa, né, que lá era quentinho, em vez de ficar na rua. Aí o mendigo respondeu para ele que eu prefiro ficar aqui, porque lá a gente tem que seguir ordens, tem que obedecer eles lá. Eles já vieram aqui convidar para ir para lá, ele falou, mas eu não fui. Eu não vou, eu prefiro morar aqui, porque daí lá tem que seguir ordens, tem que tomar banho para dormir lá, tem que ir limpinho. E eu já estou acostumado com essa vida aqui. Então, Jesus estava oferecendo aí, mandou anjos até ele, para ele usufruir desse benefício, mas ele preferiu ficar na rua, não tem compromisso, não quer se comprometer, né? De ter que tomar banho, de ter que seguir ordem. E assim é a alma, né? As almas que não se importam com Deus, porque desde ler o livro do céu, fazer essas meditações, né, querer conhecer Jesus, viver na divina vontade, né, porque para viver na divina vontade nós temos que morrer para muita coisa, para o nosso humano, né, e isso é uma cruz, né, é um compromisso para com Deus, e a alma que não quer compromisso com Deus, ela prefere ficar onde está, né? Não quer colocar na ordem a sua vida, né? E assim vai seguindo, sem usufruir dos benefícios de Deus, de tudo que Ele nos dá para nossa alma, o que Ele quer, que nós somos morada dEle, né? E assim vai. Eu não vou meditar o livro do céu, porque senão eu vou ter que seguir esses ensinamentos e tá bom do jeito que eu vivo. Muitas almas podem pensar assim, né? E não se importam com Deus, não amam a Deus, porque quando a gente ama a Deus de verdade, a gente quer conhecer Ele cada vez mais. E através do livro do céu, a gente tem esses ensinamentos, né? E a gente aprende o que é amar Deus de verdade, que é sacrificando a nossa vontade, né? Morrendo para ela e vivendo só do divino.
E ali é porque nós vamos com a nossa vontade, com o nosso desejo, né? E Deus é que nos coloca tudo em nós. É Ele que transforma a nossa alma, né? Porque nós próprios somos um nada, né? E aqui Jesus continua, né? O que não é meu desagradar, não desfrutará o benefício do calor e assim de todo o resto. O que não é meu desagrado, que enquanto eu quero dar, não há quem tome meus benefícios. Então, Deus quer dar tudo à alma, né? Para que ela viva na divina vontade, que ela se una à sua vontade com a dele, né? Mas as almas preferem ficar como estão, né? Viver do humano, que aí não tem compromisso para com Deus. Mas e depois, né? Como que vai ser? Porque ele se desagrada, né? Que ele quer dar os benefícios e a alma não quer. E tem muitas almas que aquelas Deus tem misericórdia, né? As que vivem em lugar distante, né? Que não tem internet, não tem nada, que não tem o conhecimento, né, de Deus, mas a gente às vezes vê, né, que mesmo assim tem muita fé e acreditam em Deus. Então Ele está em todas as almas, né, mas ali vai de cada uma querer unir a sua vontade com a de Deus, né, dar a sua vontade para viver só do divino. Mas tem muitos que têm a oportunidade, né? Estão como diz o ditado, né? Com a faca e o queijo na mão e não sabem aproveitar deste benefício, desta graça que é viver na divina vontade. Mas que Deus tenha misericórdia de todas as almas, né? Que possam aceitar, né? Querer a ajuda de Deus para voltar para Ele e para viver, né, na ordem divina. Amém, Fiat.